Então, vamos começar. Está todo mundo vendo a minha tela, digitalização, teorema da amostragem? Estou vendo. Sem problemas. Sim. Tá bom. Então, essa foi a última coisa que a gente viu na aula passada, foi um pouco do teorema da amostragem, tá? Uma pequena introdução. Eu vou dar algumas outras explicações adicionais hoje a respeito desse teorema, que ele é importantíssimo para a gente entender a qualidade de um sinal digital, tá? Então, consequentemente, é a mesma teoria subjacente às imagens digitais. Então, nós precisamos realmente conhecer essa teoria, né? Então, basicamente, nós temos um sinal contínuo, pode ser uma voz, tá? Que é este sinal aqui, ó. Tá? Esse sinal aqui, de cima, é uma voz. Tá? Um microfone que foi gravado, etc, etc, etc. Este sinal aqui está expresso no domínio do tempo. Então, a variação da energia elétrica, tá, capturada pelo microfone ao longo do tempo. Esta energia elétrica aqui, este sinal, no domínio da frequência, ele tem uma coisa que a gente chama de banda, que são limites inferiores e posterior. É bastante conhecido que a voz humana vai mais ou menos, ou pelo menos a faixa audível pelo ser humano, melhor dizendo, vai de 0, que é aqui onde está esse pico, tá? Aqui onde está o alto do pico do XF, todo mundo vendo? Sim, estou vendo. Até aqui, ó. Então, isso aqui são, no sinal de voz, isso aqui são 20 kHz, tá? Só que, por uma questão matemática, este sinal, ele é simétrico, na parte negativa também. Então, ele vai de menos 20 kHz até mais 20 kHz. Então, a banda efetiva do sinal é de 40 kHz, para que você possa ser capaz de transmitir todo o sinal. Tá? Então, isso aqui é uma apresentação desse sinal que está no domínio da frequência. Eu posso pegar esse sinal, se eu quiser transformar ele num sinal discreto, que é isso que a gente está fazendo aqui, que já é um passo bem importante para a gente conseguir fazer a digitalização, né? Mas aqui eu fiz a amostragem dele usando um trem de impulsos, tá? Então, é como se cada impulso desse aqui fosse algo equivalente ou semelhante ao delta de Dirac, que é um sinal importantíssimo na teoria de sinais, tá? Que é um sinal de duração infinitesimal, ou seja, não pode ser medido qual é a largura de cada pico desse, tá? E também não pode ser... E a sua amplitude é o quê? É infinita. Tá? Naquele pequeno infinitesimal que é o intervalo onde ele vai existir. Tá? E eu serializo aqui uma série de impulsos ocorridos em posições de tempo diferentes, com um distanciamento igual. Né? Este distanciamento, esse T0, é o que a gente chama de taxa de amostragem. Entre qualquer dois impulsos em sequência, nós temos esse mesmo tempo, exatamente o mesmo tempo. Então, em intervalos de tempo regular, eu solto o impulso. Quando eu faço a multiplicação entre esse impulso e este sinal, o que vai acontecer? Eu vou obter o que está aqui à direita,
em cima. Tá vendo? Que é o quê? Que são amostras do sinal original em intervalos de tempos distintos. Então, se como tivesse este valorzinho aqui observado, depois esse valorzinho observado, depois esse valorzinho observado, esse valorzinho observado, esse valorzinho observado, esse valorzinho observado. Esse sinal virou um sinal discreto agora. Tá? É o mesmo sinal original que foi multiplicado por esse trem de impulsos e ele se tornou agora uma série de observações, né, ao longo do tempo, onde eu só tenho informação naquele instante exato onde eu tenho um impulso. No resto, o sinal é zero. Matematicamente, este primeiro sinal aqui, este sinal de trem de impulsos, se eu pego, eu vou mostrar isso para vocês posteriormente, se eu pego esse trem de impulsos e calculo a transformada de Fourier dele para obter a sua versão no domínio da frequência, o que vai acontecer? Eu vou obter um outro trem de impulsos com espaçamento igual a 1 sobre T0. Tá? E aí, novamente, matematicamente, se eu tenho no domínio do tempo, tá, uma multiplicação, pelo teorema da convolução, isso equivale exatamente à convolução entre o sinal correspondente do domínio da frequência e o outro sinal correspondente do domínio da frequência. Tá? E se eu fizer a convolução entre isso e isso, eu obtenho isto aqui. Tá? Que seriam várias ocorrências deste mesmo sinal deslocado em termos de frequência. Cada uma delas centrada neste impulso aqui. Tá? Estão acompanhando? Sim. Então, beleza. Então, vou abrir uma página aqui para mostrar para vocês uma coisa. Então, vou desenhar aqui. Então, digamos que eu tenha aqui, então, um sinal no domínio da frequência, tá? Então, o sinal do domínio da frequência, tá? Então, vou desenhar aqui o eixo vertical, tá? Esse sinal aqui, em sendo um sinal com valores todos reais, tá? Não tendo nenhum valor imaginário, ele é absolutamente simétrico. Então, esse sinal vira algo mais ou menos assim. Tá? Vou mudar aqui um pouquinho para o lado só para ficar mais simétrico aqui. Eita. Tá bom? Aí, beleza. Esse é o sinal no domínio da frequência. Então, vou pegar aqui, tá? E aqui a gente representa o domínio da frequência com uma letra maiúscula, tá? Vou representar assim, tá? Então, esse aqui é F de ômega, tá? Aí, beleza. Eu pego esse mesmo sinal, imagina que eu vou convoluir ele
com um único impulso unitário, tá? Com esta forma aqui, ó. Então, aqui, beleza. Aqui exatamente eu tenho este impulso unitário. É claro que eu não posso representar algo infinito. Então, vou colocar assim e vou desenhar aqui essa setinha, tá bom? Eu ainda estou aprendendo aqui a desenhar nesse espaço aqui. Aí o que vai acontecer? Tá? Se eu convoluir, e esse aqui a ocorrência dele é na posição 0. Se eu convoluir este sinal, isso aqui também é, tá? Eu estou dizendo aqui, é o domínio da frequência também, tá? Eu vou pegar e vou convoluir este por esse. O que eu vou obter com o resultado da convolução desses dois? Exatamente uma cópia deste aqui, centrado aqui no 0. Por quê? Porque o 0 é a posição de ocorrência desse aqui. Desse aqui. Tá? Do impulso. O impulso ocorre em 0, então ele é o elemento neutro que vai reproduzir o outro sinal, tá? Com a mesma, centrado nesta posição aqui, no 0. Se eu tivesse um impulso parecido com esse aqui, só que ao invés de estar no 0, ele tivesse deslocado eita, derrubei o negócio aqui. Espero que ele tenha salvo. Salvou em parte. Mas se eu pegar aquele mesmo sinal e deslocar ele, tá? Aquele mesmo impulso, tá? Deslocar ele, ao invés de colocar ele no 0, colocar essa ocorrência aqui no valor, que é o 0, e aqui é alfa, tá? Se eu colocar aquele impulso aqui no alfa, o que vai acontecer? Se eu colocar ele no alfa, a convolução entre este sinal e este sinal, no domínio da frequência, vai ser igual aqui, a uma versão deste aqui, centrado em alfa. Então, eu teria um sinal aqui ocorrendo, tá? Análogo àquele, colocado nessa posição. Tá? Então, é análogo a esse aqui, ao de cima, centrado aqui.
Se eu tiver uma sequência de impulsos, o que vai ocorrer? Se eu tiver uma sequência de impulsos, vão aparecer harmonicamente várias ocorrências desse mesmo sinal ao longo dessa reta ali. O negócio está crescendo aqui toda hora. Então, se eu for mostrar para vocês numa figura aqui que está mais fácil, que não vai crescer, né? Então, aqui, tá vendo? Está acontecendo várias ocorrências desse mesmo sinal ao longo de cada impulso que eu tiver. Porque quando o impulso está deslocado, eu tenho uma versão deslocada dele. Matematicamente é possível ser provado isso. Tá? Aí, beleza. Vamos lá para a próxima. Então, o que vai acontecer? Isso nos leva a seguinte limite físico. Tá? Se eu tiver uma frequência de amostragem suficiente, o que vai acontecer? Cada harmônico desses... Então, essa aqui é o sinal original, essa aqui é a ocorrência natural dele, e cada uma das ocorrências que vão acontecer para a esquerda e para a direita, infinitas vezes. Uma para cada impulso do domínio da frequência. Se eu tiver quantidade de amostragem suficiente, estes harmônicos vão estar afastados para um limitezinho. Tá? Ou seja, se a frequência aqui for maior do que 2 vezes essa banda, para caber todo esse sinal, eu vou colocar outro do lado dele, a menor distância que ele tem que ocorrer entre o centro e o outro centro é 2 vezes B, não é isso? Vai de menos B até mais B. Aí eu coloco aqui, vem o menos B, sobe, desce. Ó, se eu botar bem juntinho aqui. Ó, menos B. Tarará, desenhei mais um pouquinho. Subi de novo. Aqui. Aí eu posso colocar se for esse limite Fs igual a 2B, eu coloco outra versão aqui. Coladinho nela. Sem superposição. Superposição zero. Tá? Se eu não tiver superposição, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e separar uma dessas aqui. Ou seja, vamos ver se não vai fechar. Eliminar as demais. Quando eu elimino as demais, eu vou obter no domínio do espaço ou do tempo, né, um sinal análogo a esse aqui no domínio da frequência. Um sinal análogo a esse no domínio da frequência, que é exatamente o sinal original. Então eu consigo amostrar, produzir um outro sinal, transmitir, e aí o que vai acontecer? Eu consigo do outro lado capturar o sinal transmitido, filtrar o que me interessa e reconstruir o sinal. Tá? Agora, se eu não usar
a frequência adequada, se eu não usar a frequência adequada, olha o que vai acontecer. Eu vou ter uma sobreposição no domínio da frequência entre um harmônico e outro, como está acontecendo aqui, ó, nessa região. Ó, tá vendo? Estão vendo aqui que tem a sobreposição entre os sinais? Entre os harmônicos? Então, o que vai acontecer? Se eu tentar filtrar só essa parte azul, que é o que me interessa, é o harmônico que reconstrói o sinal original, eu vou trazer um pouquinho do harmônico anterior e vou trazer um pouquinho do harmônico posterior. Isso vai fazer com que o meu sinal seja distorcido. Eu não consigo, se eu tiver um esquema de insuficiência na minha amostragem, eu não consigo reconstruir o sinal original. E obtenho um defeito chamado aliasing, tá? Que no termos de imagens eu vou mostrar para vocês o que significa o aliasing, tá? Eu vou truncar frequências ou vou sobrepor frequências. Então, vou distorcer o meu sinal. Vou tentar reconstruir, eu vou obter um sinal com artefatos indesejados, tá? Então, para que eu consiga reconstruir, eu tenho que ter uma frequência de amostragem, Fs, maior do que 2 vezes a frequência máxima do meu sinal. Por que eu tenho que ter 2 vezes a frequência máxima do sinal? Porque toda vez que eu calculo um sinal real, com valores reais, no domínio da frequência, aparece uma dualidade entre a frequência positiva e a frequência negativa. Então, a faixa dele efetiva na sua transformada de Fourier vai de menos frequência máxima até mais frequência máxima. Ele dobra a faixa. Porque ele é o quê? Toda vez que eu tenho um sinal que é só composto por valores reais ao longo do tempo, no domínio da frequência, ele é simétrico em relação à origem. Ele me fornece uma função par, não é isso? Função par? Vocês lembram de funções pares? F de x é igual a f de menos x? Sim? Sim. Então aqui a gente tem um sinal. Então, aqui, ó, tá vendo? Ele é absolutamente simétrico em relação ao outro lado, em relação à origem, tá certo? Então, beleza. Se for maior do que 2B, eu tenho até um espaçamentozinho. É claro que eu não posso ter uma frequência de amostragem muito grande para ter um espaçamento muito grande, porque senão eu vou estar esbanjando tecnologia, recursos computacionais, recursos eletrônicos, etc, etc. Então, eu tenho uma folgazinha, mas é uma folgazinha pequena em geral, tá? Se eu tiver uma frequência de amostragem exatamente igual à frequência máxima, olha o que vai acontecer no domínio do tempo, tá? Ou no caso, quando a gente trabalhar com imagem, esse domínio do tempo vira um domínio espacial, porque nós discretizamos a imagem a imagem contínua ao longo de um suporte geométrico que é um objeto espacial, tá bom? Então, a gente vai pegar e vai, se a gente usar a frequência de corte exatamente igual a 2B, 2 vezes a frequência máxima do meu sinal, o que vai acontecer? Eu vou ter aparecimento de dualidades. Toda vez que eu estiver lidando com esse sinal aqui verde, deve estar meio delicado para vocês verem. Vocês estão vendo o sinalzinho verde aqui, onde eu estou passando a seta? Sim. Esse sinal azul aqui, também bem delicado. E esse sinal vermelho, se eu amostrar eles com esta frequência de amostragem, o que vai acontecer?
ele vai... Todos os 3 sinais vão fornecer as mesmas amostras. Ou seja, eu não consigo diferenciar, em termos da sua amostragem, qual dos 3 é o sinal verdadeiro. O que é um problema. Por isso que eu tenho que ter sempre a amostragem maior do que 2 vezes a banda, tá? Ou 2 vezes a frequência máxima. Beleza. Então, se eu conseguir fazer isso, se eu não conseguir fazer isso, vai dar o que a gente chama de aliasing. Se eu usar uma frequência de amostragem inferior a 2B, eu vou obter o aliasing, que vai forçar um truncamento aqui, que é o que está aparecendo na figura, essa figura aqui, tá? E eu não vou conseguir reconstruir meu sinal. Agora, se eu usar esse limite de 2 vezes B, maior que 2 vezes B, eu vou conseguir extrair somente o harmônico principal, que é o que reconstrói meu sinal, tá? Como é que eu extraio só o harmônico principal? Filtro. Não tem filtro de água? Tem filtro eletrônico também. Então, nós vamos fazer um filtro eletrônico. Pode ser digital, pode ser um filtro, né? Ou pode ser um filtro eletrônico mesmo, com eletrônica analógica, tá? Eu obtenho isso. Do ponto de vista da imagem, o que é o aliasing? Aí eu queria mostrar para vocês. Vocês estão vendo a imagem da direita? E a imagem da esquerda? Sim. O que vocês estão vendo na imagem da esquerda que não aparece na imagem da direita? Ondulação. Sabe essa ondulação? Do que ela vem? Vem da eliminação das altas frequências. Olha só. Se eu eliminar as altas frequências, se eu cortar aqui, o que eu vou eliminar? Que partezinha do sinal azul eu estou eliminando? Exatamente as suas maiores frequências. Essa caudazinha dele aqui, ó. Esse pedacinho vai sumir. Quando eu sumir com esse pedacinho, vai aparecer na minha imagem, pela falta dessas frequências, isso aqui, ó, esse padrão ondulatório, padrão de Moiré, tá? Que é um batimento de frequência entre o truncamento abrupto do filtro e o meu sinal original, que era este aqui. Que é, digamos aqui, que seja a versão contínua do meu sinal. É claro que aqui não é. Nada que eu estou mostrando para vocês é contínuo, é tudo sempre digital. Mas é que claramente o nosso olho faz essa reconstrução. Aquele processo que eu mostrei matematicamente para vocês ocorre quando a gente olha para uma imagem no monitor. Né? O monitor tem o quê? Pixel. Não é contínua aquela imagem formada no monitor. É um bando de pontinhos, um do lado do outro, bem pertinho do outro, ou seja, com uma taxa de amostragem muito grande, que o nosso olho passa um filtro passa baixa, análogo a este aqui, e consegue reconstruir o sinal original. Tá? Então, nós vemos uma imagem que nós juramos, né? Com todas as nossas forças, que é um sinal contínuo, mas na verdade ele é um sinal discreto. Isso aqui é discreto. Apesar de nós enxergarmos com contínuo, por quê? Por causa dessa filtragem que nós fazemos naturalmente pelo nosso olho, tá bom? Beleza. Esse efeito, cara, é importante a gente entender e conhecer, porque ele vai ser uma fonte de defeitos, né, sem trocadilho, vai ser uma fonte de defeitos nas nossas imagens, sobretudo na aquisição, se eu tiver uma quantidade de pixels insuficiente, ou se eu forçosamente reduzir a quantidade de informação em termos de frequência ali existente. Aí, beleza. Então, vamos pular de fase agora, vamos ver as definições de imagens também. Em termos de alguns modelos clássicos, esse é o modelo mais clássico de imagem,
que vai acontecer? O pixel superior à esquerda, esse pixel aqui, ele está situado na coordenada 0, 0. Por que que é 0, 0? Porque as pessoas começaram a programar o processamento de imagem, lá nos primórdios do processamento de imagem, sei lá, nos anos 60, ou final dos anos 50, o que eles fizeram? O processamento digital, né, que eu estou falando. Eles usavam a linguagem C. Então, por conta disso, o pessoal modelou tal qual as matrizes na linguagem C. Então, aqui, a primeira coordenada é a x. Então, a função imagem digital tem esta forma, o x está para baixo, tá? E o y está para a direita. Tá? Então, esse aqui é o pixel 0, 0. Este aqui é o pixel 0, 1, que significa x igual a 0, y igual a 1. E vai me fornecer o quê? Como ele é uma função, ele vai fornecer... Esta função me fornece qual é a intensidade deste pixel. Aí, este pixel aqui qual é? É o 2, 2. Esse aqui é o 2, 3. Tá? E assim por diante. Onde aqui é o x e aqui é o y. Tá? Nós não podemos esquecer isso, porque isso vai causar confusões na gente daqui em diante. Tá? Então, beleza. Se eu estiver usando uma linguagem como o MATLAB, que é uma linguagem de forma matricial, ou alguma coisa que modele a minha imagem de forma matricial, o primeiro pixel da imagem é o primeiro pixel da matriz, é a primeira coordenada da matriz. Ou melhor, é o primeiro elemento da matriz. Este primeiro elemento numa matriz, qual é? Vocês lembram lá da álgebra linear? É esse aqui, ó, é o 1, 1. Né? Toda matriz, por convenção, começa no 1, 1. Tá? E vai até ao M linhas e N colunas. E aí, ao invés de usar X, Y, eu uso o quê? I e J. Na nossa vida, não é mais comum a gente usar isso aqui. Isso aqui é uma herança histórica da época que eu usava, nesse curso, um software chamado Octave. Né? Ou Octave, sei lá, não sei como é que é a pronúncia dele em inglês, né? Mas que é um similar ao MATLAB, que é um software que, basicamente, o elemento central dos cálculos são matrizes e vetores. Tá? Só que a gente não usa mais isso, mas daí está aí para a questão histórica para vocês. Estão me ouvindo? Sim, tá tranquilo. Sim, estou ouvindo normalmente. Sim, Normal. Então, beleza. Então, vamos falar de resolução. Tá? Já que estamos falando de qualidade de imagem, vamos falar de resolução. Então, imagina que a gente está aqui olhando para essa imagem nessa resolução. Tá? Então, essa imagem aí é você pode ficar bem pertinho dela, aí, bem próximo a ela, sem nenhum problema. Tá? Ela está numa resolução bem baixa, tem 32 pixels na direção vertical e 32 pixels na direção horizontal. Tá? Então, vai de 0 a 31 e 0 a 31. Tá? Agora, o que vai acontecer se a gente aumentar essa resolução dessa imagem? Olha só, eu estou aqui tranquilão, olhando para essa imagem, e agora eu vou começar a aumentar a resolução dela. Eu estou ali pertinho desse objeto que eu estou enxergando, digamos que eu estivesse enxergando ele próximo de mim. Eu estava vendo esse objeto, mas eu estou vendo ele assim. O que vai acontecer? Eu vou começar a aumentar a resolução e vou perceber que eu estou numa situação de perigo. Por quê? Porque eu não percebi
a condição de perigo porque eu não estava enxergando o perigo. Por que eu não estava enxergando o perigo? Porque a qualidade da imagem que eu estava observando, daquela cena, era insuficiente para modelar aquele problema. Então, a gente estaria numa situação de extremo perigo, do lado de uma serpente venenosa, sem perceber. Né? Por causa da resolução. Porque quanto mais resolução, né? Se eu perguntar para você, você quer comprar uma câmera, você quer ganhar, né? Melhor assim, você quer ganhar uma câmera com 13 megapixels ou 11 megapixels, ou você quer ganhar uma câmera com ou uma câmera com 2 megapixels. O que vocês diriam? Não sendo TechPix. Não, vocês preferem claramente, né, ganhar uma câmera com mais resolução. Quando eu estava no doutorado, se eu tivesse uma câmera de 2 megapixels, um colega meu falou, não, cara, se você tiver uma câmera de 2 megapixels, dá para tirar fotos maravilhosas. Hoje em dia, ninguém quer uma câmera de 2 megapixels. Todo mundo quer uma de pelo menos 8 ou 10 megapixels. O que significa megapixel? Significa quantidade de pixels nessa imagem. Ou seja, aqui eu teria 256 pixels por 256 pixels. Tá? Quer dizer, teria 256 por 256 pixels. Não tem duas vezes, tá? Então, é o produto dessas duas, é a quantidade de pixels. Então, como eu tenho uma matriz, é a quantidade de linhas pela quantidade de colunas. Tá ok? Então, isso significa o quê? Resolução. Quanto mais pixel, mais resolução eu tenho. Por outro lado, quanto mais resolução eu tenho, mais espaço essa imagem vai ocupar no computador. Então, mais memória eu vou precisar, mais HD eu vou precisar, né? mais tempo vai demorar para eu transferir ela pela internet. Então, tem esses limites, eu não posso colocar um número infinito, uma resolução infinita. Tá? Mas esse conceito de resolução é a quantidade de medidas de luz que você é capaz de fazer ao longo de uma imagem. Tá? Então aqui, se eu pegasse aqui 256 megapixels, vezes 256, eu obtenho 65.536. 65K pixel, aproximadamente, né? 64K pixel. Tá? Essa é a resolução desta imagem 256 por 256 que eu estou mostrando para vocês. Vocês viram aqui minha calculadora, né? Então, se eu tiver uma imagem de 1024 vezes 1024, eu obtenho 1 megapixel. Tá? 1000 e tantos kpixel, 1 megapixel. Tá? Lembre-se que o megapixel é calculado em termos de 2 elevado a 10, tá? Igual a capacidade de memória. Tá bom? Que é diferente de outras medidas de banda de transferência, que aí é K igual ao sistema métrico 10 elevado a 3. Tá? Então, é 2 elevado a 10 que dá 1024. E o mega dá 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. Tá? Que é exatamente isso aqui. Aí, beleza. Então, tem uma imagem com esta resolução. Tá? Quanto mais resolução, mais capacidade eu tenho de representar detalhes finos. Né? Se você for perceber aqui,
Ó, aqui já dá para ver os pixels, não dá? Vocês não conseguem ver os pixels aí? Sim. Conseguimos. Tá, então quando vocês começam a ver os pixels, vocês começam a ter um fenômeno de pixelar ou pixelizar a imagem, né? Até hoje, acho que as pessoas ainda não tomaram não convencionaram qual das duas usar. Mas, para todos os gostos, quanto mais pixel, menos, né, menor o tamanho do pixel, menos você enxerga o pixel, menos efeito de pixelização você tem, tá? Aí, beleza. Você segue aí, tá? E esse é o conceito de resolução, ou seja, a quantidade de pixel por espaço. Lembra que o nosso suporte geométrico está aqui expresso, é uma região do R2. É uma fração do R2. Aí, beleza. Vamos lá. 512 por 512, ficou mais lindo ainda. Essa foto fui eu que tirei, tá? Então, num zoológico, eu não estava frente a frente sem proteção. Mas Que cobra é essa, professor? eu coloco... eu tirei isso no zoológico lá de Buenos Aires. Eu não lembro que serpente é essa. Mas ela é venenosa, seguramente, pelo formato da cabeça. E quando eu tendo a colocar os créditos do que eu uso e o que eu não... o que eu usei de alguém, tá? Mas tem algumas coisas aí que não estão com crédito. Eu peço desculpa, eventualmente, aos autores, tá? Mas não é o que eu pratico. Beleza. O outro conceito a respeito da qualidade da imagem é o conceito de quantização. Então, qual é o conceito de quantização? Então, a quantização é quantos valores diferentes um mesmo pixel pode assumir. Então, qual é a quantidade de cores diferentes que eu posso ter no pixel? Tá? Que está associado ao quê? A ideia de gamute. Tá? Está associado ao gamute. Tá bom? Então, eu vou pegar um pixel aqui, e neste caso aqui eu tenho 256 cores possíveis, tá? Eu usei, ao invés de usar cor, eu usei nem usar tom de cinza, eu usei um tom de cinza amarronzado nessa imagem aqui, tá? Aí, beleza. Se eu pegar esse gamute aqui e diminuir, vai começar a aparecer o que a gente chama de contornos de quantização. Que eu vou ter menos níveis distintos, então vai começar a aparecer artefatos. Vocês vão ver, já estão aparecendo, já tem alguns artefatos nessa imagem aqui, ó, tá vendo? Consegue enxergar aqui uma linha que era para ser um degradê suave, isso aqui, que é o chão lá da gaiola, do vivário lá onde estava a cobra. E eu vou... Aqui já aparece um contornozinho, tá vendo? Uma mudança abrupta. O que vai acontecer? Se eu pular para o próximo, vai acentuar isso. Se eu pular para o próximo, acentuou mais ainda. Ó, aqui apareceu o contorno de quantização aqui. Se eu pular para o próximo, ó, e à medida que eu diminuir a quantidade de cores, eu também diminuo, tem um outro tipo de impacto na qualidade da minha imagem. Tá vendo? Se eu radicalizar para uma imagem binária, fica assim. Onde eu mal consigo perceber, ou se eu não soubesse antes, eu ia ficar com uma certa dificuldade de saber se isso é um galho de árvore, uma cobra ou um cabo, né? Então, existem esses dois parâmetros de qualidade que vão influenciar em todas as imagens. Não só na qualidade das imagens, mas também na sua dimensão. Quanto mais
quantização está associada a quê? Vocês têm ideia? Em termos de computação. Em termos de em termos de computação, né? Se eu fosse falar de uma representação num computador de um objeto, eu uso o quê para representar um pixel? A imagem que mais vai aparecer na nossa vida de agora em diante, ela tem o quê? 256 níveis por pixel. Vai de 0 até 255. Tá? Então, eu tenho esses valores. 0 a 255, qual é a quantidade de memória que eu uso para armazenar isso? 8 bits. Uso 8 bits, exatamente. Se eu usar uma imagem RGB, ou seja, tem 3 canais, cada um deles com 0 a 255, eu tenho 3 bytes para armazenar cada pixel, não é isso? Então, aí a gente impacta o quê? Impacta a quantidade de memória que nós precisamos para manipular essa imagem. Tá certo? Tá? Professor, Oi. eu posso fazer uma pergunta? Claro. O sistema RGB é Red Blue, né? Isso. E, teoricamente, são as cores primárias, mas que são diferentes das cores primárias que a gente aprende, tipo, lá na infância. Exatamente. Mas tem alguma explicação para isso? São as cores primárias, a gente usa quando a gente está usando um monitor para reproduzir cor, o que você está fazendo? Você está somando luz. Você está projetando 3 fontes de luz diferentes na mesma posição. Tá? Eu estou adiantando uma coisa que eu vou explicar lá mais para frente, mas é importante tirar essa dúvida, pelo menos de uma forma mais superficial. Então, você tem 3 spots de luz apontando para a mesma posição que eu graduo qual é a quantidade da luz vermelha, da luz verde e da luz azul. Tá? Quando eu falo de pigmento, então esse sistema de luz é chamado de sistema aditivo. Tá? E aí você tem uma base de primárias e essa base de primárias vai causar efeitos relativos à soma de energia. Quando eu falo de pigmento, o que o pigmento faz? Eu tenho a superfície branca, eu pinto de vermelho, o que vai acontecer em termos de luz? Eu faço com que aquela superfície pare, que anteriormente ela refletia as energia em todos os comprimentos de onda, ela passe a refletir energia somente no entorno do vermelho. Por isso que fica vermelho. Quando eu misturo pigmentos, eu tenho um efeito relativo a este efeito subtrativo. Enquanto quando eu misturo luz, eu tenho um efeito aditivo. Então é outro princípio físico que nós estamos usando e por isso que são uma base de primárias distinta das que a gente usava anteriormente numa mistura por pigmentação. Qual é a base de primárias da impressora colorida? Você saberia dizer? É Lilian falando, não é? Isso.
Não sei. Alguém sabe dizer qual é a base primária de uma impressora colorida? É o magenta, o ciano, eu esqueci a outra. É magenta, ciano, amarelo Amarelo e e preto. preto. Preto é por causa da questão de saturação, né? Porque senão você não consegue obter um preto, preto de verdade só com amarelo, ciano e magenta, tá? Mas está vendo que é um outro princípio, quando você mistura toner de tinta, é um princípio do pigmento mesmo, da subtrativo. Então, você usa uma base de primárias. Quando você está falando do monitor, você usa outra base de primárias. Ok? Entendi. Porque são princípios físicos diferentes que a gente está usando. Eu vou interromper aqui a parte teórica, porque hoje a gente teve aquele delay por causa da abertura da sala virtual. Eu me desculpo com vocês aí por isso, mas eu vou abrir aqui e peço que vocês abram também a primeira atividade do curso lá no Classroom. Entrem, por favor, lá no Google Classroom. Tá? Então, eu vou aqui no Google Classroom. Estão vendo a minha tela do Google Classroom? Sim, estou. Beleza. Então, eu vou entrar aqui em atividades. Tá? E eu vou aqui, introdução ao Colab. Tá? Para simplificar a nossa vida em termos de instalação, de requisitos computacionais, para que a gente possa trabalhar nesse momento onde ainda se faz necessário o distanciamento social, a gente vai usar o Colab. Então, eu vou clicar aqui e vou abrir o meu Colab aqui. Eu peço para vocês clicarem exatamente aqui, introdução ao Colab. Abram também, tá? Eu queria saber se ele vai abrir, em que modo ele vai abrir, para a gente ter esse feedback para evitar problemas de dificuldade de operação na infraestrutura aqui, tá? Tem aqui uma série de instruções que eu acho que é importante aí clica aqui em cima, tá vendo? Ó, abrir com o Google Collaboratory. Se vocês não tiverem o Google Collaboratory, abram o de vocês, tá? Não é um serviço gratuito também. Você consegue até rodar coisa em placa gráfica, em GPU, tá bom? Insert, view, file, clear outputs. Tá? Então, vocês vão talvez abrir assim. Vocês conseguiram abrir o meu Colab? Como é que tá aí, pessoal? Sim, tá abrindo na mesa. Vocês abriu? Você consegue editar? Deixa eu tentar aqui. Não. Não, né? Era esse o objetivo mesmo. Eu não quero que vocês editem o meu Colab, eu quero que vocês façam uma cópia dele para você. Não, dá sim. Oi? Dá sim para editar. Dá sim para editar. Então, vocês já não estão abrindo uma cópia, não? Não, dá para editar, mas ele diz que não é possível salvar. A gente tem que salvar uma cópia mesmo. Ah, tá. Beleza, então. Então, porque na opção de compartilhamento aqui, eu compartilhei para vocês como viewer só, tá? Então, todo mundo está nesse curso, é viewer
Aqui, ó, anyone can view, tá? Então, beleza, era esse o objetivo mesmo, que vocês fossem viewer. E aí, o que está acontecendo aqui nesse Colab? Colab, ele permite que eu faça várias coisas simultaneamente. Eu posso rodar código ou posso colocar um texto formatado. Esse texto aqui é escrito numa linguagem chamada Markdown. Markdown, exatamente. Tá? Então, eu tenho texto em Markdown e aí eu tenho código. Tá? Este aqui é um comando, quando eu tenho uma exclamação na frente, em geral, esse código é escrito em Python, como você vê aqui nessa célula onde está o meu cursor em cima. Estão vendo aqui? Sim. Sim. Então, aqui é um código Python. Essa linguagem que a gente vai usar nesse curso vai ser Python. Tá? E eu peço a vocês um pouquinho de paciência, que eu ainda não sou tão fluente em Python como gostaria. Estou aprendendo, tá? Continuo aprendendo, mas estou cada vez melhor. Então, aqui tem código Python, aqui tem código que vai... isso aqui é um Magic Command, eu não sei por que o CD é com Magic Command, mas é importante que seja assim, tá? E aqui uma exclamação que ele está chamando um comando do sistema. E aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou baixando de um repositório público do professor Guilherme, tá? Aonde eu coloco todas as imagens de teste. Tá? Eu estou colocando todas as imagens de teste aqui. Tá bom? Então, se eu quiser ver aqui qual é o diretório que eu estou... Então, o que aconteceu aqui quando eu fiz esse comando do Git? Todo mundo já usou o Git? Sim. Sim. Tá, alguns já usaram provavelmente, outros talvez não, tá? Então, o Git é um repositório essencialmente usado para projetos, normalmente programas, desenvolvimento de software, mas dá para usar ele para fazer outras coisas, para botar base de dados, etc, etc, etc. Então, botei lá no meu Git, botei essas imagens de teste, criei um repositório chamado test image, e aí coloquei lá todas as minhas imagens de teste que eu vou usar ao longo desse curso. Eu, na verdade, estou colocando, tá? Coloquei algumas, tem outras que eu ainda estou selecionando. Aí, beleza, quando eu fiz isso aqui, quando eu usei esse comando git clone, eu clonei o meu Git, ou fiz uma cópia do meu Git para o diretório atual. Tá? E qual é o diretório atual que eu estou? Ó, esse aqui, ó. Que eu estou, não. Que a máquina no Google que eu estou associado é esse aqui, ó. O /content. Dentro de /content, o que eu vou fazer dentro de /content? Eu vou ver quais os diretórios que eu tenho lá, ó. O que eu tenho dentro de content? Sample data e test image. Então, o test image, ele criou, quando eu fiz o clone, quando eu fiz esse clone aqui, ele fez uma cópia de tudo que tem test image para o diretório test image local. Quando acaba essa sessão, este diretório content, ou tudo que está dentro de content, né, vai ser apagado lá no Google. Então, isso aqui só vale para a sessão atual. Só enquanto eu estiver usando. Quando eu fechar, abrir de novo, essas imagens não estão copiadas lá. Tá? Só vai estar registrado o código. Todo mundo conseguiu fazer a cópia para o seu ambiente? Hein, pessoal? Todo mundo conseguiu fazer a cópia
desse Sim. Colab? Beleza. Então tá, vamos rodar aqui para a gente ver o código em funcionamento. Aqui, então, eu vou mudar o diretório para ir dentro desse teste image Landsat, tá? Que é onde tem umas imagens tiradas da base de dados do INPE, onde tem imagens do satélite norte-americano Landsat, tá? Aí eu já fui para esse diretório. Tá? Eu poderia ter ido em termos absolutos, eu tinha que ter digitado aqui, ó, /content, /test image. Então, também vai funcionar, tá vendo? Fui para o mesmo lugar. O ideal é que vocês usem o diretório a partir do raiz, então coloque o content antes. Tá? Aí, beleza. Agora eu vou rodar. Então, eu vou importar a biblioteca OpenCV, esse import OpenCV2. Vou importar a biblioteca Matplotlib, que é a biblioteca para traçado de gráficos e apresentação de figuras. Essa aqui eu não preciso, então não vou importar mais. Eu vou comentar aqui. E aí vou fazer o quê? Vou ler uma imagem, vou traçar uma figura apresentando essa imagem na tela. Olha só o que vai acontecer. Fiz isso aqui, apareceu a imagem Landsat aqui do Rio de Janeiro, né? Aqui é a Ilha do Governador, aeroporto, né? Aqui é a Lagoa, né? E a gente distribuído aqui nessa região, alguns até mais longe. Aí, beleza. Eu posso... O que eu fiz aqui? Eu mostrei essa imagem, tá? Usando uma paleta de cores, tons de cinza. Tá? Eu usei uma paleta de cores gray aqui. É das paletas de cores prontas que estão lá no Matplotlib lá. Tá? Então, beleza. Aqui eu tirei os eixos para não aparecer eixo aqui, porque é meio feio olhar uma imagem aqui. Botei um título. E aí vocês olhem esse código com calma aí para vocês entenderem. É necessário você criar a figura, ó, só mostrar metodologicamente. Você cria a figura, expressa a dimensão dela em polegadas, coloca o título, coloca a imagem dentro dela, tá vendo? É tudo dentro do mesmo objeto PLT, tá vendo? Criei uma PLT figure e estou fazendo isso lá, do namespace PLT, criei uma figura e a partir de então tá tudo dentro daquela figura. Aí eu criei o MShow, fiz o MShow, sumi com os eixos e dei um show para ele aparecer na tela. Se eu não fizer esse show, não aparece na tela. Ó. Acontece tudo, mas não era para aparecer na tela. Mas, enfim, às vezes eu me engano, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, só para testar isso. Ele aparece o MShow, mas existe alguma razão para ter que se usar o MShow, tá? Depois vocês verifiquem esse detalhe aí. Eu nunca tinha me atentado porque o MShow poderia ser desnecessário, tá bom? Eu vou fazer aqui de novo uma outra figura, tá? Eu vou até tirar o MShow para a gente fazer uma prova dos 9 aqui e vou mostrar a mesma imagem com outro mapa de cores, tá? Então, usando um mapa de cores, uma lookup table chamada hot, que vai apresentar as cores, os tons de cinza com cores distintas. Ó. Aí ficou vermelho. Realçou para algumas... Eu não mudei o número digital de cada pixel. Eu não mudei o valor armazenado em cada pixel. Mas... eu estou apresentando, visualizando isso com esse mapa de cor, tá? Depois que eu vou fazer o negativo de imagem,
Então, eu vou pegar, fazer uma operação pontual aqui. Tá vendo aqui, ó? 255 menos image. Estão vendo? Sim. Sim. Então, eu peguei e simplesmente inverti os valores, né? Subtrair 255 menos o image, vai dar um efeito de negativo. Então, esta operação aqui, essa subtração aqui, é feita pixel a pixel. Estou subtraindo, estou pegando 255 e subtraindo de cada pixel e produzindo uma nova ND Array, que é o tipo básico de imagem. Tá? É o tipo básico que está no NumPy relativo à imagem. Tá bom? Tá? Eu não importei o NumPy aqui, mas por default ele já importou. Tá? Mas se você não encontrar o ND Array, é porque você não importou ou não está importando no seu ambiente o NumPy. Beleza. Aí eu vou mostrar o negativo de imagem aqui. Deu-se invalid syntax aonde? Aqui, ó. Realmente tem uma invalid syntax aqui. Cara, quem faz ao vivo tem essas coisas, né? Aí eu mostrei usando o mesmo lookup table anterior, só que eu mostrei os valores invertidos, então o que era escuro ficou claro e o que era claro ficou escuro. Tá? Aí eu posso fazer o seguinte também, ó, posso pegar os gráficos e colocar em grid. Posso vou gerar uma figura aqui. Agora eu vou gerar uma figura aleatória, tá? E vou, acho que é uma figura aleatória, tá? Não, essa aqui não é aleatória ainda não. Vou mostrar a mesma figura com vários mapas de cor diferentes. Várias lookup tables diferentes, tá? Vai demorar um pouco. E ela vai aparecer aqui embaixo. Olha aqui. E aí eu botei o nome de cada mapa de cor que eu usei. Tem vários mapas de cor que a gente pode usar para realce aí nesse ambiente que a gente está usando, tá bom? Então, em alguns momentos vai valer a pena usar algum mapa de cor. Tá? Eu posso também gerar uma imagem, tá, randômica. Estou gerando uma imagem randômica aqui aleatória, né? De 5 por 5 pixels. Tá? Eu vou rodar esse código aqui. Tá? Então, eu estou mostrando eles com vários tipos de interpolação diferentes. Por isso que a qualidade está diferente. Olha aqui. Aqui eu usei o vizinho mais próximo. Aqui eu usei o bilinear. E aqui eu usei o bicúbico. Tá? É a mesma imagem, é a mesma matriz. Tá vendo? A matriz A é única. Eu não estou criando novas matrizes A, mas a apresentação dela na tela vai impor uma interpolação que está aqui variando. Aqui é o vizinho mais próximo, aqui o bilinear e aqui o bicúbico. Tá? Então, é só do ponto de vista da representação. Tá? Beleza. Eu posso também pegar imagens monocromáticas e juntar essas imagens monocromáticas numa imagem colorida, RGB. Tá? É preciso dizer para vocês que a imagem RGB, tá, é o padrão. Primeiro canal é o R, segundo canal é primeiro canal é o vermelho, segundo canal é o verde, green, e o terceiro canal é o azul. Mas, como nem tudo são flores na nossa vida,
nosso amigo OpenCV, ele usa um padrão distinto de todo o universo. Nada na minha vida usa o que o OpenCV usa, que é o padrão BGR. Tá? Ou seja, se você apresentar uma imagem, tá? Na tela, uma fotografia de uma pessoa e aparecer que a pessoa virou um marciano, que a pele está meio azulada, é por causa dessa troca aí. Quando você perceber essa troca, é porque faltou este comando aqui, ó. Faltou colocar tudo isso dentro deste comando aqui. Tá? Eu estou fazendo várias coisas aqui. Eu estou chamando um CVT Color, que é uma função que está dentro do OpenCV. Tá? Vou usar dentro dele, vou passar uma matriz, uma NumPy Array, ou seja, eu uso o NP-Stack para empilhar as 3 imagens, cada uma relativa a uma banda. Então, eu coloquei essa aqui na primeira banda, essa aqui na segunda banda, essa aqui na terceira banda. Eu estou pegando bandas distintas do satélite, e aí a gente vai trabalhar o conceito de bandas mais na frente. Expressei qual é o número de eixos iguais a 2. Então, esse NP-Stack, aqui com eixos iguais a 2, eu formei uma pilha onde eu transformei a minha imagem, a minha matriz, no que a gente chama de tensor. Tá? A matemática é um tensor, ou seja, é uma pilha de imagens. Tá? E eu aí converti para RGB. Da outra vez eu vou fazer a mesma coisa. Ó, só que eu vou usar a representação 1, 2, 3 mesmo, não vou inverter as cores. Aqui também estou invertendo as cores de outra forma, mas na mão. Em geral, vocês vão ver código que inverta a ordem das bandas usando este recurso do OpenCV. Tá? Ele sabe que ele é esquisito e ele faz isso. Tá? Então, eu vou aqui novamente comentar o PLT Show e vou rodar aqui. Olha o que vai acontecer. Percebam que as cores das imagens, essa aqui está igual a essa, né? Porque efetivamente são as mesmas bandas, mas essa aqui, que eu inverti a primeira com a última banda, ficou com uma carinha diferente. Tá certo? Beleza. Uma outra coisa que eu vou mostrar, finalizando, tá? Essa questão do subplot. O que é um subplot? Eu consigo mostrar numa mesma figura, numa única figura, 3 gráficos diversos gráficos ou imagens diferentes. Então, eu criei uma figura de 18 polegadas e estou dividindo essa figura matricialmente com uma linha e 3 colunas. Tá vendo? Ó? Uma linha e 3 colunas. E aí eu faço o quê? Na posição 1. Então, a posição 1 significa a primeira posição da primeira linha desse grid de 1 por 3. E aí, esta figura aqui, eu coloco aqui. Esta figura aqui, eu coloco aqui. Esta figura aqui, eu coloco aqui. Tá ok? Vocês precisam, vou tentar, ao longo do curso, deixar essas coisas operacionais razoavelmente mastigadas para vocês. Eu acho que isso não vai ser um obstáculo para vocês, em alguns momentos, terem que fuçar a documentação do OpenCV, do Matplotlib, do Python, etc., etc., para descobrir como se façam algumas coisas. Eu vou sempre tentar colocar para vocês as soluções de uma forma
elegante. Então, eu vou usar recursos razoavelmente sofisticados do Python e assim por diante. Tá? E aí, o que eu falo para vocês? Que conselho vocês? Nós temos pessoas no nosso curso que têm formações distintas. Alguns têm mais familiaridade com programação do que outros. Então, a gente vai precisar, para essas questões operacionais, trocar muita informação, conversar. Eu sugiro que vocês se ajudem também. Eu acho que ter um pouco de solidariedade, senso coletivo é bom para todos nós nesse momento. Tá? A gente vai precisar trocar isso. Né? Quem tiver alguma dificuldade também pode me contactar, eu estou à disposição também. Tem coisas que eu sei resolver, tem outras que eu não sei resolver. Eu vou, nesse semestre, dar mais trabalhos do que eu costumo dar, tá? Mas eu vou dar mais trabalhos menores. Na próxima aula, eu vou soltar o primeiro trabalho. Tá? Aí eles vão ter, em média, 2 questões. Os trabalhos, como é que vão ser? Vão ser feitos nesta plataforma do Colab. Vocês vão ter que fazer ou modificar um código para expressar algum pedido que está sendo feito da questão, e depois vocês vão ter que explicar o que aconteceu. Muitas vezes também é interessante vocês colocarem um preâmbulo no início da questão, apresentando, descrevendo o que você vai ver depois. Tá? Aí você bota uma caixinha de texto como essa, em uma linguagem de markup, aqui antes, expressão. Agora eu vou mostrar como fundir uma imagem, várias bandas de uma imagem Landsat. Pá, acabou o texto. Podia fazer isso aqui, ó. Só para insert text cell. Agora eu vou mostrar como fundir uma imagem com imagens tons de cinza em uma única imagem RGB. Aí eu clico aqui fora, virou texto, tá vendo? Se eu quiser pegar esse texto e botar um negrito, o que eu faço? À direita vai aparecer o preview, tá vendo? Ó, aí tá aparecendo o preview. Isso dá para colocar tabela, dá para colocar tudo. Tá? Então, desculpe, a gente passou um pouquinho do tempo, mas é que eu tive alguns problemas ali no início. Eu queria agradecer a vocês, tá, pela paciência aí, e nós nos encontramos na segunda-feira. Eu espero que a gente não tenha esse mesmo contratempo antes da aula. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrar a gravação aqui agora. Tá ok, pessoal? Se você gostou, deixa um like.